Olá, o História da Gente está aí, mais uma vez no ar, e hoje um dia especial. Mas antes eu queria agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer a Rede Super por ser esse canal aí para levar essas informações lindas e maravilhosas até você. A Igreja Batista da Lagoinha por ser esse canal também, essa porta aberta para a gente conhecer pessoas maravilhosas. Nesse percurso, hoje eu vim até colorido, porque hoje nós vamos falar de um assunto gostoso, muito alegre, criança. Nós vamos falar com uma pessoa super especial, minha querida irmã em Cristo, Cris Scolari. E aí, Cris? Ô, Cris, prazer estar aqui, viu? Uma honra, na verdade. Que isso, agradeço a Deus, te agradeço. Menina, é muito bom falar de criança, né? Assim, é essencial. Agora nós estamos aí vivendo essas fases aí de mês da criança. Sim. Vem agora Natal, vai ser criança para tudo quanto é lado, Outubro, né? Mês da criança. Outubro, mês da criança, dezembro, Natal. Sim. E eu começo a dizer de criança na primavera, que criança para mim é primavera. Primavera. Né? Surge que tem de novo. É uma alegria. É uma alegria. Sim. Cris, e aí, como é que... Vamos contar um pouquinho da sua história, Cris. Sim. A Crisinha, como é que ela surgiu, como é que ela começou a cortar cabelo, como é que foi... Ela descobriu-se como profissional. Eu comecei a Crisinha mesmo, uma menina que não sabia nada, que aspirava a ser contadora. Eu tinha o sonho de ser contadora. E é tanto que eu ingressei no curso de contabilidade, no ensino médio, né? Antigamente era comum, era contabilidade ou magistério, né? Ou científico. E eu queria ser contadora. E tinha aquele sonho. Trabalhava de taezinho, batia cartão e mal sabia eu o que Deus preparava para mim, né? Porque a gente acha que sabe e principalmente quando somos jovens, a gente acha que sabe tudo, né? E aí a gente tem que render a Deus tudo, porque Ele é que sabe tudo. Comecei a fazer horário de almoço, batia cartão e corria para a casa do meu tio, Pedrinho da tia Luzia, irmã da minha mãe, na Major Lopes. Pedrinho tinha um salão infantil. E eu fazia horário de almoço, mas muito inquieta, né? Sempre querendo fazer alguma coisa. Eu descia, meu tio morava na época em cima do salão, na Major Lopes. Eu descia e ficava brincando com as crianças e assessorava os cabeleireiros, na verdade. Brincava, mas ajudava sem querer, né? Para mim era natural aquilo. E o Pedrinho ficava comigo, Cris, eu vou te ensinar a cortar cabelo, vem trabalhar comigo, vou te dar essa oportunidade. A minha tia Luzia falava também. E eu quero ser contadora. E eu fiquei batendo na tecla de ser contadora até que um dia Deus me mostrou foi me mostrando como eu era feliz naquele ambiente que eu estava. E me mostrou a possibilidade de crescer, porque eu comecei a ficar incomodada com o que eu ganhava trabalhando ali na verdade, era técnica em contabilidade. Então, eu era auxiliar administrativo, né? Uhum. E eu comecei a ficar incomodada com o salário e eu não gostava de bater cartão. Era um sofrimento para mim ter que chegar e bater cartão e ficar 2 horas paradas. Naquele tempo parado, e aí eu queria produzir, né? Muito agitada. Aí um dia eu aceitei, eu falei, Pedrinho, eu posso trabalhar com você? 1 ano e meio depois eu estava cortando cabelo. Eu comecei no Salão Pedrinho com 16 anos, com 18 anos, porque antigamente não tinha muito recurso. Ele me ensinou a cortar cabelo, eu ia para as comunidades, cortava ao relento, nas praças do bairro São Paulo, 1º de Maio, o Pedrinho me levava. A gente não tinha facilidade para aprender, não tinha facilitadores para aprender, né? Era tudo assim, a gente muita garra, muita vontade. O Pedrinho sempre com visão. E eu fui durante 2 anos, eu fiquei de todo domingo, todo feriado, eu ia com ele para os lugares. Durante a semana, alguns dias, uma vez no mês, a gente ia para a creche. E aí começou esse trabalho bonito com criança na Major Lopes. Foi lá que eu me descobri. E aí você tem que ter muita paciência e muita criatividade para cortar cabelo de criança, não é não? Olha, tem que ter. Mas, Cris, na época que eu comecei a trabalhar no Pedrinho, nós não tínhamos recursos tecnológicos.
Eu procuro frisar isso, porque hoje em dia é muito fácil, porque tem recurso, você tem como usar, e antigamente não, a gente tinha que cortar cabelo em 10 minutos, porque a criança pulava do carrinho. Um cliente essa semana, me lembrando, o pai de um rapaz que hoje é dentista, me lembrando, Cris, você lembra que você cortava o cabelo do Rodrigo empurrando o carrinho com a barriga e cortando ao mesmo tempo, e ele jogava talco no carrinho? Quando eu parava o carrinho, ele chorava e queria pular do carrinho. Era cortando naquele brinquedo de ferro que tinha uma direção no meio, aquele monte de cadeirinha. A criança rodava e eu ia atrás e cortava. Quando parava, a criança batia na gente, rodava de novo. Eu fiquei ágil. Você tem que ter, primeiro você tem que ter vocação. Querer muito e ter vocação. Segundo, você tem que desenvolver uma habilidade, que é o que eu friso muito no meu curso. Desenvolver habilidade, porque é uma responsabilidade muito grande você cortar o cabelo de uma criança, principalmente com necessidade especial, né? Que hoje é o meu foco. Então, nessa época, eu vi, eu tive um olhar mais... desenvolvi um olhar para cada criança, um olhar único, especial, e fui fazer psicopedagogia, porque eu sabia que não precisava só de agilidade. Além da agilidade, eu tinha que ter o recurso psicopedagógico, que é a diferença de tudo, que é um olhar especial para cada indivíduo, cada ser demanda uma necessidade especial, que é o que faz o diferencial, é você enxergar aquela criança, o que é que ela precisa naquele momento. O acolhimento, né? É porque tem dois tipos de situações. Um é o que você começa a cortar o cabelo, o menino desmaia. Que raramente aconteceu comigo, não tive essa felicidade, não. Não tive. E outra, quando você vai, o menino está esperneando, quebrando tudo. Eu tenho medo, né? A rejeição do toque. É mesmo? Tem medo, e a criança, e na verdade os pais não sabem por quê, que tem vários motivos que a criança tem medo. Às vezes não acordou num dia bom, não quer cortar cabelo. Aí a gente, se não tem diagnóstico, eu até peço para os pais voltarem depois. Vão voltar depois, porque a contenção é em último caso mesmo. Assim, os pais conhecem a criança, sabem a criança que precisa contenção e não. Eu não ofereço contenção. Contenção quando a segura a força? É muito triste. Acontece, mas, como eu estou te falando, num caso, por exemplo, uma criança que tem um autismo severo, que precisa dessa contenção, que há necessidade, porque ela se machuca, né, no caso. Mas uma criança que não tem diagnóstico, chegou no salão, não quis sentar no carrinho, porque tem a brinquedoteca, eu vou abordá-la, a gente faz um trabalho psicológico antes, ela conhecer o ambiente, para ela ter uma memória positiva. Hoje em dia, não existia isso. Hoje em dia, o psicológico é abordado antes de qualquer fator, né? A parte psicológica. Porque você vai fazer uma investigação antes de receber o cliente por WhatsApp, que tem esse recurso hoje. A investigação é baseada no que demanda, o que a criança precisa. Para quando ela chegar na sala, você está preparada. Desde a roupa que você vai vestir, a cor da roupa, por exemplo. É mesmo? A cor da roupa influi porque se tem uma criança com histórico de hospital, ela vai me ver toda de branco, vai remeter o quê? Enfermeira, médico, né? Até os médicos hoje em dia não usam mais roupa branca, toda branca. São mais coloridas até. E tem outros aspectos que têm que ser abordados, porque não é só colocar a criança ali no carrinho e cortar. Cortar o cabelo, gente, é tão assim, é tão mecânico. Quando a pessoa aprende a cortar cabelo, ela vai fazer automaticamente o corte, mas o trabalho psicológico, psicopedagógico, da memória positiva, converso com um adulto que fala comigo assim, nossa, eu lembro que eu ia cortar cabelo, eu fiquei traumatizada muito tempo, porque o cabeleireiro empurrava a minha cabeça na hora de cortar cabelo, ao invés de pedir para eu olhar para baixo a cabeça. O adulto lembra da pessoa empurrando a cabeça, né? E outros fatores. Cara, eu vi um podcast que você participou, que eu fiz questão de assistir todo. Você fala de muitas vezes a criança que coloca o cabelo para frente assim, que tem vergonha. Como é que é isso? Então, na pré-adolescência, para a adolescência, que agora tem pré-adolescência, né? Mas, precisamente na adolescência, a criança está descobrindo o mundo, né?
E existe tem criança que tem uma timidez, uma forma de não querer ser vista, por incrível que pareça. Como que eu descobri isso? Eu fazia o curso de psicopedagogia, o meu professor de filosofia pediu para fazermos uma pesquisa sobre o que é belo. E aí eu fui fazer pesquisa do que é belo com criança, cada um no seu ambiente, eu fui fazer com criança, que é o meu ambiente. Eu recebi, Cris, assim, respostas magníficas, mas uma resposta que me marcou foi, eu perguntei para o cliente que eu estava cortando o cabelo dele, perguntei para ele, o que é belo para você? O que é belo? Ele me respondeu, belo sou eu, antes de cortar cabelo. Aí eu assustei, a mãe que estava do lado assustou, a mãe nem imaginava que ele ia responder isso, né? Aí eu perguntei, por quê? Você não gosta de cortar cabelo? Você não gosta de se ver depois que corta o cabelo? Ele, não, eu me sinto horrível, eu queria ficar dentro de casa até o meu cabelo crescer novamente e não gosto de cortar. A mãe imediatamente se levantou e perguntou, meu filho, mas você nunca me falou isso? E ele respondeu, você nunca me deixou falar. E eu senti um sofrimento. E ele, mesmo cabelo curto, ele gosta de puxar o cabelo todo para frente. Até hoje ele tem não tampa a cara toda. Ele se sente bem tampando a testa. E assim tem outros que, por exemplo, um cliente falou comigo, eu quero cortar, mas eu não quero que ninguém na escola veja que eu cortei. Um adolescente do Colégio Santo Antônio. Então, assim, eles têm uma forma de se mostrarem para o mundo que muitas vezes os pais não conseguem respeitar. Por quê? Porque a sociedade exige determinados padrões, né, de beleza. Então, para isso, é como se eles estivessem fora do padrão. E não é. Tem que ter um respeito em relação a isso. É o ser humano. É o ser humano. Conversar e quem sabe, até um atendimento psicológico com alguém, por quê? Porque é uma autoestima baixa que a criança, que o adolescente está querendo mostrar que está vivendo naquele momento, através do cabelo, de não se mostrar. Uma outra coisa que você falou que eu achei interessante é o toque, né? Às vezes um jeito do cara tocar na criança, ele já... Às vezes foi uma criança que foi violentada, às vezes foi uma criança que apanhou, abusada. O jeito de pegar... Então, sim. Como é que é isso? Tem vários abusos, o psicológico e o físico. O físico, no caso que você está citando, a criança não precisa ver que vai cortar cabelo se ela já tem um histórico. Então, você toca na criança de uma forma de acolhimento e não de que vai tirar algo dela. Você vai cortar o cabelo dela, ela não precisa sentir, porque quando a criança tem um histórico e vê casos de brigas de casais, os pais não têm um ambiente familiar que é saudável, a criança, ela guarda e isso vai ser transformado em qualquer outro ambiente que ela vai receber o toque. Então, para ela não se assustar, tem que ser um toque de acolhimento, com cautela, amor, né? E ela não precisa, às vezes eu falo com as mães, não usa o termo cortar cabelo, usa o termo pentear, fazer penteado, brincar, vamos brincar com o cabelo? E não colocar capa, e aí ela não vai se sentir agredida de forma alguma, nem psicologicamente, nem fisicamente, né? Como é que o autista, ele demonstra para a sociedade as suas vontades e não vontades? São níveis, né? Tem o autismo nível 1, 2 e 3, sendo que o 3 é um não verbal, que demanda mais cuidado no sentido de toque, a sensibilidade é maior, digamos assim. Barulho. Alguns sim. Então, por exemplo, autista nível 1, Messi, tem as limitações, tem a rotina. Eu citei o Messi porque ele é famoso, conhecido, né? Muita gente tem autismo e não sabe que tem, Cris. Há pouco tempo, uma mãe foi diagnosticada aos 45 anos como autista após fazer o estudo, porque ela descobriu que tem uma pesquisadora, uma médica que tem feito esse trabalho com adulto, e ela lembrou que ela tinha as mesmas manias que o filho dela, que tem o TEA, nível 1. As mesmas manias que ele tinha, ela também tinha na infância. Inclusive a moça que te entrevistou, ela falou que era de uma igreja e a mãe proibia ela cortar cabelo. Sim, Quando Edivane.
acho que quando ela saiu de perto da mãe, a primeira coisa que ela fez foi tosar o cabelo. Isso aí foi uma libertação, porque ela estava sendo tolhida, né, por tabus, né? A religiosidade. Imposto, religiosidade. Então, voltando ao autismo, ao TEA, então, quando... Nível 2. O nível dela? Não, qual que é o nível 2? Que O nível 2 é o meio tempo. Tem algumas sensibilidades, pode ser toque, pode ser de som. E tem a rotina, que a gente costuma falar que é mania, as rotinas, né? Então, determinada criança gosta de ficar brincando com a mesma coisa sempre. É uma rotina que acontece com a criança. Eu não sou especialista, não. A minha psicopedagogia era de intervenção. Sim. Mas eu convivo com autismo há mais de 20 anos, né? Atendo crianças. Só que ninguém sabia, que muita gente não sabia que era autismo. Era denominado outro problema, que não é um problema, né? É um espectro. Então, a criança, às vezes, ela tem... meu filho chora para cortar cabelo. Investiga por quê. E se ela tem um nível... Porque não adianta as pessoas fingirem que não existe. E recusar. E não aceitar, né? Os pais muitas porque é um vezes não sofrimento aceitam. muito grande. Porque essa mãe me relatou que o sofrimento de uma criança que tem autismo receber um toque sem ser... ela sendo do nível 2 ou 3, é muito grande, é um sofrimento. Então, a gente tem que ter misericórdia por essa pessoa. E a gente tem que ter um olhar de misericórdia, né? Poderia ser conosco. É isso. E aí, você está dando um curso agora, né? Para as pessoas que queiram aprender a cortar cabelo e a trabalhar com esses meninos, né? Do mesmo jeito que o Pedrinho um dia me abençoou, foi um instrumento usado por Deus. Ele e a tia Luzia me acolheram para que eu ingressasse nesse segmento maravilhoso, que eu não tenho palavras para explicar o que é trabalhar com uma criança, que se todo mundo soubesse o quão gratificante eu quero, do mesmo jeito que eu fui abençoada, eu quero abençoar o próximo. Eu me sinto incomodada constantemente que eu preciso deixar esse legado. Não é só cortar o cabelo, é isso tudo que eu falei, essa sensibilidade, a emoção, um olhar, né, ao próximo. E eu quero ensinar, o meu curso é grátis, estamos com um projeto, né, desenvolvendo esse projeto. Preciso de parceiros para que aconteça, né? E eu sei que eu vou formar profissionais maravilhosos, porque quando a pessoa descobrir o que é esse segmento, eu nem falo da parte financeira. A parte financeira vai acontecer. É inevitável. É um segmento, são técnicas que são desenvolvidas por mim, que ninguém ainda desenvolveu. Então, as pessoas vão entender que elas estão contribuindo com a sociedade de alguma forma. E isso é maravilhoso. Olha, Cris, eu fico impressionado porque quantas crianças autistas já sentaram numa cadeira de salão e foram agredidas, né? Não Sim. assim, mas foram agredidas com corte, que Sim. o pai acha que é bonito. Sim, Mesmo de meu filho alguma tá forma, bonito, e o menino totalmente não forte. quer, né? Não quer, e o pai não ouve, né? E o pai acha que está fazendo lindo. Ô Cris, essa semana eu tive uma experiência que retrata muito isso. As mães gostam que o cabelo dos meninos fique inteirinho, cabelo inteiro de príncipe. Por algum motivo, elas querem o cabelo maior para mostrar o cabelo e tal. O pai chegou na sala com um menino que está com 7 anos, desse jeito, falou comigo assim, você podia tirar esse capacete da cabeça dele, essa cuia? Aí, a mãe não foi dessa vez não, foi só o pai. Aí eu perguntei para ele, você quer mudar o corte? Não, eu não me vejo com outro corte, eu quero esse corte. E aí eu falei com o pai dele assim, a gente tem que ter tato para falar, né, com as pessoas, né? Infelizmente, a vontade era falar outra coisa, mas eu tive que falar com ele, falei assim, olha, você precisa respeitar a opinião dele, porque senão você está fazendo bullying dentro da sua própria casa. Uhum. Ele pode se sentir uma criança com um capacete na cabeça, com uma cuia, e isso é muito pejorativo. Você conversa com ele, respeita, porque ele tem que olhar no espelho e se sentir bem. E contei a história que eu vivi na época que eu fiz a pesquisa sobre o que é belo para ele. Ele teve uma outra visão
da situação, né? Então, pode ser que não combine mais com a criança, porque a criança é maior do que eu, 7 anos, ele é enorme, mas ele se sente bem ao olhar no espelho. Ele está feliz. Olha, essa pergunta eu tenho que te fazer, porque você que é da área. Tem a diferença do corte com a tesoura. Sim. E o corte com a máquina. Sim. Então, vamos pensar, uma criança branca, do cabelo bom, autista, você vai manusear ali com a tesoura. Sim. Já uma criança negra, autista, vai ter que manusear com a... Não necessariamente. Como que faz? Pois Porque é. a minha tem a máquina na cabeça. Sim. A minha mãe tinha mania de deixar que corte, a gente pelezinho, né? Cortava tudo pelado e deixava aquele Aquele pouquinho. que o fenômeno já usou, pelo né? amor de Deus. Você saía na rua, Pois o pessoal te chamava você de horta, chamava de eu tudo. achava que você escolhia aquele corte, não era você que escolhia, não? Cris. Só quem fez aquele corte pode te dizer como que era bom usar aquele corte. Ô, Só de Cris, Jesus. eu não te conheci nessa época, não, eu te conheço há mais de 20 anos, né? Bom, enfim, eu sou cabeleireira, que inclusive a minha missão é preservar o fio de cabelo da criança, porque ele já vai mudar. Na mudança de hormônio, o cabelo engrossa e muda a textura. Então, eu peço para as mães, sugiro, humildemente, quem gosta de me ouvir não se arrepende, que elas preservem o fio, evitem cortar muito. Pois bem, pensando numa criança que tem uma necessidade, que não quer cortar cabelo de alguma forma, por algum motivo, não vamos colocar que é por ser autismo ou síndrome, não, vamos colocar porque ela não quer cortar cabelo, né? Então, eu falo com a mãe, vamos ser práticos e vamos fazer o menos sofrido possível para ela, que é o quê? Eu tenho que cortar na tesoura sem a criança perceber muito que está cortando, que é o oposto da máquina. A máquina é barulhenta. Esquenta. A máquina esquenta, a máquina é barulhenta. Então, uma das minhas técnicas é isso, é bater o pente, de forma que a criança não veja muito a tesoura, evitar o máximo. Tem a forma de cortar sem fazer barulho com a tesoura, acredite que tem. E o corte, que seja menos cortado possível. Vamos preservar e vamos pensar no conforto da criança em volta da orelha, franja e nuca. Então, se é um cabelo afro, se é um cabelo ondulado, se é um cabelo cacheado, independente do tipo de cabelo, procura simplesmente o conforto daquela criança. E não, porque ao contrário disso, todo mundo quer cortar muito. Para quê? Para a criança demorar a voltar. O cabelo vai demorar a crescer, aí eu vou demorar a passar por isso. E ao contrário, quanto mais levar a criança no espaço, aquela rotina mensal, ela vai se acostumando comigo, com o ambiente. Então, corta menos, é melhor para ela. Na nossa época, o cara via aquele filme lá do... Como é que é? Jack lá, aquele... Eduardo Mãos de Tesoura? Não, o outro lá, que era de terror lá. O cara, não sei. Que tinha a tesoura lá. Aí ele viu o filme de terror, o cara matando os outros com tesoura. Aí no dia ele levava você para cortar cabelo, o cabeleireiro... falta de o menino, psicologia. Ele saía totalmente... Imagina o menino lá... Olhando assim, o cara metendo a tesoura. É a falta de psicologia. Antigamente, ninguém se preocupava com isso, não, Cris. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas mudaram, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Cris, estamos chegando ao nosso final aí. Eu falei muito, né? Eu falo demais. Não, bom demais. Queria que você deixasse um recado aí para os papais, mamães, né? Que muitas vezes o pai tem vergonha do filho. Nossa, não tenha. E ele quer que o filho fique bonito para ele. O menino tem que ficar primeiro bonito para o próprio menino, né? Respeito sempre, né? Sim, pode falar. É aquela câmera ali, né? Eu quero pedir aos pais que sempre procurem conversar, o diálogo em primeiro lugar com os filhos. Também comigo o diálogo é importante, que eu falo em qualquer circunstância, o diálogo é primordial, né? Eu quero deixar um recado aqui para quem tem criança que, por algum motivo, não gosta de cortar cabelo ou sofre durante o corte de cabelo, que às vezes não é medo, pode ser algum trauma. Não desista e não evite de levá-lo ao ambiente. A rotina é importante para se acostumar, né, com o profissional, porque o profissional infantil ele tem que ter recurso para esse acolhimento, esse tipo de acolhimento. Um profissional infantil não pode pensar somente em cortar o cabelo, não, né? Abrange todo esse contexto psicológico, psicopedagógico, terapêutico. E eu quero deixar um recado para
os jovens que estão querendo se profissionalizar, aprender essa profissão maravilhosa, que é uma profissão gratificante emocionalmente, financeiramente. Qualquer lugar no mundo que você for, você vai exercer essa profissão e vai ser bem quisto. E eu garanto aqui que você vai ser uma pessoa realizada no segmento de corte de cabelo infantil. Tá vendo, gente? Que aula que nós tivemos hoje. É uma aula maravilhosa. Humildemente, porque a gente não sabe tudo. Eu estou passando aqui a minha experiência, né? Não, e já ensinou demais. Primeiro, só da gente saber que os nossos filhos, eles também têm direito, como nós, né? Você não vai lá cortar o cabelo e leva alguém para escolher a forma que você vai ficar bonito. Né? Você mesmo escolhe seu corte de cabelo. Assim é bom a gente conversar com os nossos filhos. Né? Muitas vezes a gente acha que o nosso filho vai ser aquele príncipe da TV que a gente sonhou em um dia ser. Não. Temos que ouvir. Essa questão do menino tampar o rosto é muito sério. E eu queria encerrar esse programa falando para você, papai, procura a Cris, aí está o Instagram dela, entre em contato, você vai aprender muito. Cris, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado por essa rica oportunidade de você nos passar esse toque que nós, como pai, ninguém aprendeu a ser pai nem mãe. A gente vai aprendendo com a vida. Não existe, né, como diz os clientes, manual, não existe manual, não, né? É isso aí. Obrigada. O História da Gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Que Deus te abençoe. Ó, não deixe de divulgar isso aí não, tá bom? Siga nós lá nas redes sociais também. E divulga esse vídeo aí. Espalhe para as pessoas. Deus te abençoe e até o próximo programa, assim Deus permitir.